Observatório Constitucional Latino-Americano, palestra com o professor doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, sobre constitucionalismo abusivo. E hoje é dia 6 de março de 2021, com a palavra o doutor Luiz Carlos. Muito obrigado. Bem, então, em primeiro lugar, bom dia a todos e bom dia a todas. Eu queria dizer da minha alegria de participar aqui dessa reunião do Grupo de Estudos sobre Direito do Estado, né, do Observatório Observatório Constitucional Latino-Americano. É uma honra para mim, e dizer que eu devo isso, evidentemente, à amizade do professor Flávio, né? Nenhuma outra razão me qualificaria aqui para essa participação, a não ser a amizade do professor Flávio. O professor Flávio já indicou, inclusive, a data, né, na qual nos conhecemos, há quase 20 anos atrás, Flávio. Há quase 20 anos atrás... Éramos estudantes, né, Luiz? Então... Era praticamente, né? E eu vou cometer uma inconfidência aqui de dizer que, naquela época, tanto o professor Flávio quanto eu mesmo ainda tínhamos cabelo, né? Não era assim uma vasta cabeleira, não é aquele negócio do topete atrapalhando a visão, não era nada disso, mas tinha ali um rascunho, né? Um esboço, alguma coisa assim, de cabelo, e aparentemente esses 20 anos nos tiraram isso, Flávio. Mas a vantagem da gente conhecer, ter um amigo num período tão longo, é que a gente acompanha a trajetória. Então, eu quero dar aqui testemunho da trajetória muito bonita do professor Flávio, no sentido da defesa de direitos humanos, né? Isso sempre caracterizou o professor Flávio, sempre teve essa preocupação humanista, né? E de defesa, né, dos direitos humanos, e isso só se acentuou, só se aprofundou ao longo do tempo, mostrando uma jornada de muita coerência, muita consistência. Então, que vocês tenham o privilégio desse contato com o Flávio, sei que alguns são alunos do Flávio, foram alunos do Flávio, isso realmente é algo de bom, né, que aconteceu na vida de vocês. Bom, quando eu conversei com o Flávio, ele falou, mas me diz aí um tema, né, sobre o qual você possa falar aí nesse nosso encontro. E eu andei lendo muitos livros, né, sobre a tal da crise da democracia, sobre o fim da democracia, ameaças à democracia. Eu li vários livros, né, e realmente esse é um tema que tem me despertado interesse, não só a mim, né, na verdade, esse é um tema que tem despertado interesse aí ao longo do mundo, né? A crise da chamada democracia liberal e o que se espera, o que se pode fazer, enfim, qual que é a próxima pauta. Então, eu queria começar falando disso, né? Da crise da democracia liberal, do surgimento desse quase uma contradição nos próprios termos, né, que é a democracia iliberal, e falar também do modo, um dos modos pelos quais essa democracia tem se imposto em alguns lugares, que é empregando possibilidades dadas pela Constituição, mudanças feitas de acordo com permissivos constitucionais e que, no final do percurso, acabam reduzindo o espaço democrático desses países. E eu quero começar, eu sei que vocês conhecem isso talvez melhor do que eu, mas eu queria começar falando um pouco, afinal, o que vem a ser essa tal de democracia liberal. O que é isso, né? A democracia liberal é um regime no qual os governantes são eleitos em eleições razoavelmente justas. Aqui não vou passar recibo dizendo que é tudo uma maravilha, mas são eleições razoavelmente justas, ou seja, não são eleições desbragadamente fraudulentas. Essas pessoas são eleitas para mandatos temporários. Uma ideia forte na democracia liberal é que haja alternância dos exercentes do poder,
E esse poder não é exercido em termos incontrastáveis. Por quê? Porque existem outras instituições, outros poderes que limitam aquele exercício do poder. Essa é uma ideia muito cara, né, ao direito constitucional, vocês certamente conhecem, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Então, você tem lá o poder executivo, mas você tem cá o poder judiciário, você tem cá o poder legislativo, são poderes de idêntica hierarquia, e um limita o outro, de modos a desencorajar a roubos, né, de autoritarismo e ilegalidade. Então, a democracia liberal tem essas características, né, de eleição razoavelmente livre dos representantes, mandatos temporários, você tem o poder controlado pelo próprio poder, temos também instituições de fiscalização. Então, diria que, por exemplo, no Brasil, o Ministério Público, os tribunais de contas. E, além disso, há um plano de observância, de garantia de liberdades. Então, na democracia liberal, nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos a liberdade de opinião, temos a liberdade de expressão, temos a liberdade de imprensa, temos a liberdade de reunião, de manifestação, a liberdade de voto. Nós temos uma igualdade formal das pessoas, né, diante da Constituição. Ou seja, é um regime no qual essas franquias, né, notadamente na versão individual, são asseguradas, ou há previsão de mecanismos para assegurar essas franquias. E a democracia liberal, preciso dizer, ela autoriza a livre empresa e, portanto, a livre iniciativa. As democracias liberais adotam como sistema econômico, né, como regime econômico, o capitalismo. É certo que varia muito nessas democracias o grau de atuação do poder público, o grau de atuação do Estado, né? Em alguns lugares, o Estado exerce apenas a função regulatória, né? Em outros, exerce a função regulatória, mas também intervém no domínio econômico. Então, os modelos aí variam muito, né? Então, desde países nos quais há uma intervenção estatal um pouco mais presente, por exemplo, a França, né? O Estado francês tem uma indústria automobilística. Não vou nem falar o nome dela, tem, vou fazer propaganda. E outros nos quais o Estado intervém menos ou pouco, né, no domínio econômico. Esse sistema da democracia liberal capitalista, né, ele foi se firmando ao longo do século XX e ele disputou muito, né, havia uma disputa com relação a um sistema rival, que era o sistema das economias planificadas, o sistema no qual o poder público detinha os meios de produção. Não é correto dizer que nos países de socialismo real não existia direito de propriedade. Existia, né? Agora, o que caracterizava esses regimes era a propriedade estatal dos meios de produção. Então, aquilo que se produzia não era dado à iniciativa individual. O poder público, numa economia planificada, tratava disso. Esses regimes do chamado socialismo real, porém, não asseguraram, essa que é a verdade, essas franquias individuais, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade disso, liberdade daquilo, não era o forte desses regimes, e eram regimes de partido único. E, portanto, havia um embate, né, ao longo do século XX com relação a essas chamadas democracias liberais, de um lado, né, e, de outro lado, o socialismo real. Era uma disputa, era uma luta, né? Então, os países líderes desses blocos buscavam a cada vez influenciar outros, avançar, conquistar apoiamentos, enfim. Só que, em 1989, caiu o Muro de Berlim, né?
em sequência a uma crise muito acentuada nos chamados países de socialismo real, e isso acabou levando ao desfazimento, né, da União Soviética, e, portanto, muitos países que seguiam esse socialismo real deixaram de seguir. A própria União Soviética fez isso, acabou, né? Hoje não tem mais, hoje é Rússia, hoje vários países se tornaram autônomos e independentes, e todos seguiram esse caminho do capitalismo. Esse foi um dos eventos marcantes do século XX, né? Foi um dos grandes momentos do século XX, a ponto de um politicólogo norte-americano, chamado Francis Fukuyama, ter escrito um livro, né, dizendo o fim da história. Ele acreditava que vou dar o título direitinho do livro dele, né, um livro afamado, mas é O Fim da História e o Último Homem, do Francis Fukuyama, publicado em 1990. Eu sei que vocês não tinham nascido ainda, por favor, mas em 1990 saiu o livro lá do Francis Fukuyama falando em fim da história. É certo que isso pareceu meio exagerado à época, continua parecendo meio exagerado hoje. Mas a tese principal dele foi o seguinte: olha, houve esse embate entre modelos, e o modelo da democracia liberal ganhou, venceu, isso não vai mudar, isso agora é assim, né? Então, houve uma vitória acachapante do modelo da democracia liberal, e ninguém vai falar mais em alternativas de socialismo real, economia planificada, essas coisas todas, né? Então, esse foi o livro de 1990. E, num primeiro momento, pareceu realmente que a coisa ia seguir por esse caminho, né? Houve ondas de democratização, mesmo em lugares que não eram, assim, tinham uma trajetória desigual em relação à democracia. Então, a América Latina, por exemplo, né, depois de 1990, teve um surto, né, nos fins, né, dos anos 80, um surto de democratização. Então, democracia no Brasil, democracia na Argentina, fim de regimes militares, enfim. Aparentemente, essa previsão da vitória da democracia liberal estava se consumando, né? Tivemos também esse marco extraordinário, que foi a União Europeia, né? Então, a União Europeia foi palco, né, principal da Segunda Guerra Mundial, uma série de rivalidades nacionais e de toda a ordem, e depois da Segunda Guerra Mundial foram paulatinamente construindo um tipo de unidade, né? Primeiro econômica em relação a alguns produtos, e depois foi crescendo para uma unidade política, econômica, de livre trânsito entre os países, de normas comuns, de parlamento comum, de uma comissão europeia. Eles recusaram, é verdade, a criação de uma Constituição Europeia. Isso não foi aprovado. Mas eles avançaram muito, né? Então, isso para pessoas da minha geração, né, foi um marco extraordinário. Quer dizer, você vê quase que assim, a gente apostava uma federação surgindo, né? A União Europeia, e a União Europeia baseada em democracias liberais, né? Então, os países do ex-bloco soviético se tornaram democracias liberais, capitalistas. Aparentemente, então, aquela previsão do Francis Fukuyama estava se realizando, né? O mundo realmente caminharia para uma democracia liberal de tipo capitalista. É certo que surgiu uma contestação extraordinária dessa previsão, que foi a ascensão econômica da China, né? Então, o que se dizia é o seguinte: olha, a democracia liberal e o capitalismo são umbilicalmente ligados, porque o regime de liberdades da democracia é o mais favorável ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, à criatividade. E, portanto, um país só pode realmente ser uma potência econômica se ele for uma democracia liberal. Era mais ou menos o que se dizia. E a China cuidou de desmentir isso ano após ano, né? Então, o milagre chinês. Muito bem que
é o chamado socialismo com características chinesas, né? A expressão lá do Deng Xiaoping. E, na verdade, a China, assim, de socialista tem o Partido Único, né? O resto é capitalista. Então, é o paraíso das empresas e até, muito curiosamente, né, para um país que se diz socialista, com proteção muito acanhada, né, do direito dos trabalhadores, etc. Então, você trabalha não sei quantas horas, enfim. Mas o fato é que a China, que não é uma democracia liberal, não se tornou uma democracia liberal, continua não sendo uma democracia liberal, hoje é a segunda potência econômica do planeta. Superou o Japão, superou a Alemanha, superou a França, superou a Inglaterra, quer dizer, é a segunda economia mais importante e rumando para se tornar a primeira. Né? O que se diz é que o século XXI vai ser o século da China, né? Ou seja, da Índia, talvez, mas a China disputando aí com força a posição de primeira economia do mundo e não é uma democracia liberal. Okay? Houve também, na própria Europa, uma série de contestações, né, a todo esse plano de democracia liberal. Então, na França, por exemplo, sempre teve lá um partido de extrema-direita, né, que era do Le Pen, depois da sua filha, Marine Le Pen, que a princípio tinha uma votação marginal e, de repente, passou a ter uma votação significativa. Né? Na primeira eleição lá do Macron, ele disputou com a Marine Le Pen e ela foi muito bem votada. Né? Também na Alemanha começaram a surgir movimentos, a alternativa para a Alemanha, no espectro ideológico da extrema-direita. Na Itália, né, surgiu lá a Liga, né, a Liga Nórdica, né, também é um pouco movimento seccionista, né, de secessão, ali, de separação, mas também muito ligado a esse espectro ideológico do radicalismo de extrema-direita. Mas, a princípio, né, essas ameaças não estavam ali desafiando a tal da democracia liberal e muita gente acreditava, eu mesmo, né, preciso aqui confessar, admitir, que seria assim daqui para frente, que não haveria grande modificação dessa história de regime de democracia liberal com capitalismo. Né? Eu sei, e eu diviso daqui a inquietude do professor Flávio, porque ele vai dizer assim, o Luiz Carlos, você está fazendo quase que uma apologia da democracia liberal, e, na verdade, a democracia liberal é muito faltosa. Então, por exemplo, ela aumentou a desigualdade entre as pessoas. Né? Tem um estudo muito relevante lá do Thomas Piketty, né, um pesquisador francês, né, que aponta e demonstra, né, que a desigualdade aumentou, tem aumentado nos últimos anos. Então, o que a gente facilmente percebe, você vê aí um cacho de ultrabilionários, né, ficam disputando quem é o ultrabilionário da vez, e, ao mesmo tempo, cenas de miséria, de abandono, de pessoas largadas à própria sorte, mundo afora. Né? E também, né, o professor Flávio me diria, olha, muitas dessas promessas da democracia liberal ficaram no papel, não alcançaram a realidade. Né? Então, essa democracia liberal é excludente. Então, uma coisa é você estar na democracia liberal sendo, por exemplo, um homem branco, heterossexual, de classe média ou daí para cima. E outra coisa, você está nessa democracia liberal sendo mulher, sendo negro, sendo indígena, sendo de uma comunidade tradicional, sendo pessoa com deficiência,
sendo da comunidade LGBTQ+. Então, essa democracia liberal, aparentemente, ela discrimina todos esses segmentos. É a democracia liberal do homem branco, né? Eu costumo dizer, quando a gente olha uma foto, por exemplo, do nosso Congresso Nacional, eu costumo dizer o seguinte, que para ser congressista, né, o perfil do congressista é homem, branco, de meia idade e de cabelo a caju, né? Se vocês olharem a foto, vocês vão ver que é mais ou menos assim. Então, a democracia liberal faltou, né, tremendamente em promover igualdade de oportunidades, proteção, respeito e afastar a discriminação, afastar o racismo, afastar o machismo, tudo isso. E eu vou dizer, Flávio, que eu concordo com todas essas palavras. Eu concordo, é isso mesmo. Agora, eu, na minha ilusão, né? Alguém que faz uso da palavra, por favor? A ideia aqui é que a gente faça mesmo um debate. Então, eu acho que por enquanto não, Luiz. Pode seguir. Posso prosseguir, né? Mas eu podia fazer um comentário só? Por favor, Gabriel. Eu achei interessante que o senhor falou, que eu concordo, inclusive, sobre essa formação do Congresso Nacional, dos privilégios que a democracia liberal traz para algumas pessoas só. Só que eu acho que um dos erros que tem, não um erro, né? Mas uma das opiniões errôneas que tem se comentado é de que a democracia liberal ela é isso, e não de que ela proporcionou isso. E que, na verdade, teria que se trocar de sistema para incluir essas pessoas, quando, na verdade, eu acho que tem como priorizar essas pessoas dentro do sistema da democracia liberal, né? O Gabriel, eu concordo integralmente com você. Concordo integralmente, né? Eu preciso aqui dizer, né, eu sei que eu estou sendo gravado, mas eu vou falar mesmo assim, eu preciso dizer que quando eu era um moleque, né, em data incerta do século passado, nem eu lembro mais quando foi isso, né, eu era a favor de mudar tudo, né? Queria virar a coisa de cabeça para baixo. Nada disso, está tudo errado, vamos tentar outra coisa, né? Mas aí, né, enfim, né, isso é uma questão geracional, né? Hoje, eu faço o seguinte, eu não tapo os meus olhos para essa realidade de desigualdade, né, de discriminação da democracia que temos. Não tapo os olhos, né? Mas eu imaginava que esse era um patamar que a gente tinha alcançado. E, portanto, os novos avanços viriam a partir desse patamar. Entendeu? Então, olha, na minha cabeça era assim, ó, nós estamos no degrau da escada e nesse degrau nós temos eleições razoavelmente livres, nesse degrau nós temos a alternância dos mandatos, nesse degrau nós temos os poderes. Luiz, eu acho que você ficou mudo. Volta um pouquinho. Abre teu microfone. Não, fiquei mesmo. Desculpa. Pronto. Desculpa. Volta um minutinho só. Vou repetir o argumento que eu fazia. Eu dizia o seguinte, que concordando com todas essas críticas à democracia, ao Estado que temos, eu achava que estávamos num patamar. Então, estávamos no patamar dessas liberdades, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de religião, tudo isso, eleições periódicas, poderes que controlam uns aos outros, instituições de fiscalização. Eu achava que nós estávamos nesse patamar e que, portanto, os avanços viriam, né, como bem observou o Gabriel, a partir desse patamar. Não estou satisfeito com esse patamar. Estamos aqui no degrau número 3, vamos chamar assim, e eu não estou satisfeito com a organização social que nós temos nesse degrau número 3. Né? Mas eu acho que nós temos que lutar, portanto, para alcançar o degrau número 4, número 5, etc. Né? Então, temos que transformar essa democracia que está no papel numa democracia efetiva, né? Numa igualdade efetiva. Era a minha impressão. Eu não divisava, eu não imaginava
que estarmos no degrau número 3 fosse objeto de dúvida. Olha só, minha querida amiga advogada. Eu ia interromper para anunciá-la para caros colegas. Anuncio aqui a presença da doutora Thalita Abdala, a presidente do Observatório Constitucional Latino-Americano, nossa líder, que é presidente desde o início do Observatório. Ela foi reconduzida ao cargo nos braços do povo. E é uma grande advogada eleitoral também, doutoranda em Salamanca, e uma das acionistas, como o Edson, que eu anunciei no início. E quero aproveitar e pedir a todos que façam perguntas ao Luiz. Podem interagir, não precisa esperar no final, né, Luiz? Pelo que eu entendi. É isso mesmo. E eu já estou caminhando para o fim da minha exposição. Só vou deixar um beijo. Tá cortando. Desculpe, que é um prazer enorme contar de novo, Luiz, você, né, e que é um privilégio, mas é um privilégio mesmo estar aqui. Só podia ser convite do Flávio, que tem os amigos mais ilustres do direito. Ô, Thalita, nós não estamos ouvindo você direito, seu beijo chegou entrecortado. Mas eu queria dizer que é uma alegria, uma satisfação estar com você aqui, ouvir a sua saudação. E outra coisa, depois você explica como é possível, nessa hora do sábado, você está com essa cara tão boa, né? Tão assim, né? Alegre, tão sorridente. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu estou vendo aqui e falei, nossa, que coisa terrível, né? Os filhos, né, Flávio, obrigam a gente a ficar sempre animado aqui. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava fazendo leite para os meninos. Mas obrigado pela presença, Thalita. Espero que você fique aqui com a gente. Estou torcendo aqui. Mas alô? Pode prosseguir, Luiz. Posso prosseguir, né? Então, o que eu estava dizendo... Pois não. Eu queria passar aqui um comentário que a Sara Loureiro fez por escrito aqui, ó. Vamos ver aqui no bate-papo, né? Vamos abrir aqui. Isso. E fala assim, eu sou sozinha no mundo, ninguém fica comigo, eu não tenho ninguém. Alô, alô? Sara, a Sara vai falar isso, Gabriel? A Sara escreveu aqui, né? Ela escreveu. Ao lado. Ela então, fez um comentário. Pode ler. Você está mudo, Gabriel. Eu não estava te ouvindo, Gabriel. Você vai ler? Estava mudo mesmo. Agora eu estou aqui. Então, vamos lá. Ela colocou por escrito aqui, Gabriel e Dr. Carlos, eu concordo que a democracia liberal não é isso, mas tenho dúvidas se realmente seria possível alterar esse cenário, mantendo o sistema capitalista tal como hoje vigora. Como transformar esse contexto e ainda manter o vínculo com o sistema capitalista que, querendo ou não, tem a essência de promover essas desigualdades. Então, acho que ela fala aqui que, na verdade, essas desigualdades são promovidas pelo sistema econômico capitalista e não pela democracia liberal, né? Entendi. Opa, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo. Só aproveitando que eu ia perguntar no sentido do comentário da Sara, professor, aqui o senhor comentou que normalmente tem-se a ideia que a democracia está ligada com o sistema capitalista, né? E aí a minha pergunta seria no sentido assim, eu sei que um alimenta o outro, mas na sua opinião, professor, qual você acha que seria o elemento que está causando essas crises? Seria a democracia, que não consegue mais representar os interesses dos diversos grupos da sociedade, que ficou mais complexa, né? Sim. E aí, consequentemente, então, a gente teria que pensar numa reforma do Estado, da Constituição, ou eleitoral mesmo, para melhorar essa representação dos grupos de forma um pouco mais justa, ou você acha que o elemento que está causando a crise é o capitalismo, claro. E aí teria que ter você acha que teria que ter uma reforma econômica, ou uma reforma também do Estado mesmo? Qual você acha que é o elemento que está causando a crise, ou são os dois que estão causando essas coisas? Não. Olha, excelentes perguntas de altíssimo nível. Flávio e Thalita, vocês realmente reuniram um grupo de destaque aqui, né? Aqui só tem craque nesse grupo. Aqui só tem fera, que só tem craque.
Então, eu queria responder, mas eu preciso dar uma resposta muito honesta para vocês, né? Como eu disse, quando eu era mais jovem, né? Quando eu tinha ali... eu vou dar a minha trajetória para vocês. Até os 30 anos de idade, eu me considerava trotskista. Leon Trotsky, né? Comunista de carteirinha, Revolução Mundial, né? Eu era, portanto, um militante trotskista, né? Até não sei que idade aí, né? E depois que eu parei de militar, eu continuei acreditando durante muito tempo, né? Então, eu não quero desencorajar ninguém a seguir um caminho, por exemplo, uma verdade pessoal. A minha verdade pessoal eu sou anticapitalista. Eu acho que o capitalismo faz parte do problema, né? Então, respondendo essa indagação muito interessante aqui do colega, onde está o problema, né? Na democracia ou está no capitalismo? Então, eu reconheço toda a legitimidade desse pensamento mais amplo antissistema. Agora, eu preciso, né? Aí é a força do diálogo, eu preciso dizer que eu mudei de opinião, eu preciso dizer. E hoje, se a gente pegar quais são as sociedades mais igualitárias do planeta, nós vamos chegar nas sociedades escandinavas, né? Na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, e são capitalistas. Então, eu não acho que o capitalismo é o problema. Eu não acho. Eu acho que talvez o problema é a gente conseguir aprofundar a democracia a ponto, né, como eu vinha dizendo, de tirar a beleza que está no papel e colocar na realidade. Então, hoje eu me considero, assim, fazendo aqui o disclaimer, né, eu me considero um democrata liberal trazendo o capitalismo, né? A experiência do socialismo real levou a ditaduras, levou ao que a gente chamava de nomenclatura, né? Então, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, e, portanto, o comunismo não deu certo, gente. Estou sendo muito transparente aqui, né? Mas sem deslegitimar o pensamento antissistema, né? Que provavelmente anima alguns de vocês. Prossigam, se aprofundem, argumentem, porque, como eu estou dizendo, era a minha visão de mundo até os 30 anos de idade, né? Então, depois que eu fiquei mais velho, aí eu fui ficando mais conservador. É o que o pessoal fala, é a pura verdade, né? Doutor, Sim. E eu acho que, seguindo até a linha do Fukuyama, no livro dele, eu acho que, apesar de existirem alguns não, né? Muitos pensamentos antissistema, e alguns muito legítimos até, eu acho que nesse próximo período da história da humanidade, talvez não vai existir uma ruptura tão grande de sistema, e sim somente uma evolução do sistema atual já. Eu acho que não é mais o momento da história de rupturas tão grandes de sistema como você passar de um sistema capitalista para um sistema socialista ou para qualquer outro sistema que possa vir a surgir, né? Pois é, eu penso assim, bastante nessa linha, né? E eu vou até colocar uma mensagem muito provocativa. Eu acho o seguinte: pode ser socialismo, pode ser capitalismo, pode ser terceira via, mas enquanto o poder for exercido exclusivamente pelos homens, né, alijando as mulheres, não vai dar certo, né? Na minha modesta opinião, não vai dar certo. Quer dizer, se você pegasse lá o sistema socialista, era um machismo do começo ao fim, né? Não deu certo, né? Pois não, Flávio? Só um comentário rápido. Eu acho que antes da gente conversar sobre por exemplo, como o Gabriel falou, mudança de sistema, a pergunta que eu tenho é: alguma vez o Brasil foi realmente liberal? Pois é, Primeiro, excelente. eu não sou liberal, excelente. Você sabe disso. Perfeito, perfeito. Eu não sou liberal, eu não acredito no liberalismo. Sim. Eu acho que ele é mais ou menos como o socialismo real. Sim. Nós temos um liberalismo prático que deixa as pessoas passarem fome. Então, perfeito. Eu não acredito. Mas a questão é: nós fomos liberais algum dia? Não, excelente pergunta, Flávio. A resposta é negativa, né?
Porque as democracias liberais, né, elas não convivem com esse tipo de clientelismo que a gente tem, né, com essa apropriação privada da riqueza pública que a gente tem, né, com o uso, por exemplo, de recursos públicos com finalidade estritamente eleitoral que a gente tem, com a proteção, às vezes, de empresas, desde que sejam dos amigos, né, que a gente tem. Ou seja, na minha visão, a gente nunca foi efetivamente liberal. Okay? Agora, se vocês me permitem, eu queria prosseguir um pouco na minha argumentação, até para a gente depois fazer esse debate com mais força. Porque o que eu vinha dizendo é o seguinte, olha, tem a democracia liberal, né? Ela tem as suas vicissitudes, ela tem os seus problemas, mas, aparentemente, eu considerava que algumas conquistas dessa democracia liberal estavam dadas e não seriam mais desafiadas. Eu mencionava, né, a liberdade de vir, de expressão, de opinião, de imprensa, eleições periódicas, mecanismos de controle, mecanismos de fiscalização. Eu achava que isso era parte do mundo e que se tratava agora de aperfeiçoar, de avançar, de buscar novas conquistas a partir desse patamar dado. O problema, porém, é que eventos, né, notadamente na Europa e nos Estados Unidos, e também na América Latina, né, começaram a dizer o seguinte, a questionar se esse patamar, que eu chamei aqui de degrau número 3, realmente estava funcionando como um patamar ou se era caso de descer abaixo, né? Então, é a chamada crise da democracia liberal. E quais foram os momentos dessa crise? Não, eu falei anteriormente de alguns deles, por exemplo, a votação expressiva, né, na França de uma política ligada ao extremismo, né? Extremismo de direita. Aí o surgimento na Alemanha, veja, na Alemanha, né, de um movimento também extremista, né, de direita. E aí nós tivemos dois fatos aqui, dois eventos mundiais, que levaram, né, uma leva de autores a abrir os olhos. Acho que esse patamar da democracia liberal não está assegurado. Acho que a democracia liberal está em crise. E que eventos foram esses? Primeiro, o Brexit, né, a saída da Inglaterra, né, a votação, né, que foi a favor da saída da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, da Comunidade Europeia. E, de outro lado, a eleição do presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos da América. Vejam só, parece uma contradição, né? Eu dizer assim, olha, elementos de crise da democracia surgiram de votações, né? Surgiram de escolhas feitas pela população. Então, a população votou pelo Brexit. A população, majoritariamente, de acordo com as regras lá do sistema eleitoral norte-americano, escolheu o Donald Trump. Como é que um exercício de um momento democrático pode ser lembrado como prenúncio de uma crise da democracia? Será que isso não é uma contradição? O problema é o seguinte, é que a plataforma, o substrato que levou a essas decisões, né, era um substrato de intensa discriminação contra estrangeiros, intensa discriminação contra imigrantes, um nacionalismo exacerbado. Okay? Então, aqui, por exemplo, tudo bem, agora a gente pode examinar com o benefício da passagem do tempo. A gente pode dizer, a crítica de que o Brexit era o momento inicial de um enfraquecimento da democracia lá no Reino Unido, não se confirmou. Né? Não se confirmou. Eles saíram, estão saindo, mas continuam democráticos. Né? Mas também, com essa passagem de tempo, eu posso dizer, olha, mas lá nos Estados Unidos, né, que tinha a eleição do Donald Trump tinha uma campanha muito agressiva, né, com relação à questão dos direitos dos migrantes, né, da imigração, a ponto dele falar que ia construir um muro, né, separando dos estados. Ali, nos Estados Unidos, como todos vimos, né,
aparentemente, aqueles prenúncios de crise da democracia se confirmaram. Tivemos aí um governo ligado, né, de uma forma muito extremista, muito radical a esses posicionamentos extremistas. E aqui eu preciso fazer um recorte também. Pode falar assim, professor, então é o seguinte, o senhor acabou de se declarar, né, que na juventude era de esquerda, até de esquerda radical, e agora acho que sobrou um pouco disso, porque o senhor está dizendo que o Brexit foi um prenúncio de uma crise da democracia, a eleição do Donald Trump foi um prenúncio de uma crise da democracia. Eu acho que é o seguinte, como o senhor preferia outro resultado, o senhor está dizendo que a vitória do Trump ofende a democracia, né? Então, dá a impressão que há um viés ideológico nisso. Só porque foi eleito candidato que não seria o da sua escolha, a democracia está em crise. Só porque o Reino Unido resolveu sair da União Europeia e você acha que ele deveria ficar, a democracia está em crise. Mas, na verdade, não é isso. Não tem nada desse recorte ideológico. Tanto que, por exemplo, na Alemanha, nós temos lá um governo declaradamente de direita, né? A Angela Merkel, declaradamente de direita, não há dúvida sobre isso. E, ao mesmo tempo, ela acolheu a Alemanha, né, corajosamente, acolheu 1 milhão de imigrantes sírios de uma vez, né? Então, não tenha... Vejam que eu estou querendo aqui esmaecer essa ideia de que é uma crítica com viés estritamente ideológico, né? Claro, todo mundo tem uma ideologia, eu também tenho, mas nesse particular, aparentemente, não era bem isso. Pois não, Flávio? Você veja como a percepção humana, ela não é linear, né? Direita, esquerda, não, centro, ela não é linear. Não é. Eu nunca imaginei que eu gostaria de um governo de direita, porque eu não gosto da direita, das propostas. Não, veja bem, das propostas políticas. Eu gosto de amigos de direita que são muito amigos meus, mas da proposta eu não me agrada. Mas eu gosto muito da Angela Merkel. E tem um detalhe, ela disse, quando os imigrantes chegaram lá, nós vamos enriquecer a Alemanha com eles. E foi provado matematicamente o aumento da tributação no Estado alemão, o aumento de recursos oriundos dos imigrantes incluídos para as benesses sociais, e a Alemanha a gente conhece bem, né, Luiz? Claro. Você sabe disso. Então, ao passo que esta visão antidemocrática, e que levou no Capitólio, é lição antiga. Quando nós éramos, na época que você falou que nós tínhamos cabelo, já se dizia, quando o povo passa fome e não tem acesso aos serviços públicos, ele vai partir para uma visão radical. O desespero leva a isso. E o Papa João XXIII, na sua encíclica Rerum Novarum, no século XIX, final do século XIX, disse: se as constituições não passarem a cuidar do social, dos direitos de segunda dimensão, vão partir para visões radicais. O que acontece hoje no Brasil? A pessoa se sente excluída. Então, ela vai partir para qualquer populista que queira prometer um milagre para colocar feijão na panela. Isso mesmo, Flávio. Isso vem acréscimo a essa observação que eu fiz, quer dizer, eu não estou criticando o Donald Trump por ser de direita, né? Ou criticando o Brexit porque o Partido Conservador era a favor. Nada disso. Aqui a clivagem é outra. O que me parece é que eram posicionamentos políticos contrários à democracia liberal e, portanto, questionando esse patamar que eu imaginei que a sociedade tinha alcançado, né? Gabriel. Doutor, eu acho muito interessante, inclusive, o que o professor Flávio falou, de que ele não se agradava muito dos políticos da ideia, né, da direita. Eu acho muito importante essa questão da Angela Merkel trazer essa questão da imigração para a direita, também para desmistificar um pouco de que a direita tem como parte da ideologia esse preconceito com a imigração, porque não faz parte da ideologia de direita, mas que aos poucos
através de um nacionalismo extremo, de um conservadorismo extremo também, foi se enraigando, né, dentro da direita, porque muitos extremistas de direita começaram a pensar dessa forma, né? Então, Claro. se associou diretamente à direita isso, quando, na verdade, não faz parte da ideologia Não de direita. Não faz, né? Se você pegar, por exemplo, um doutrinador da direita, né, do qual particularmente eu gosto muito, que é o Raymond Aron, né, na França, você não vai ver esse extremismo, esse discurso. Você vai ver uma defesa da democracia, né? Então, é importante a gente ter esses cuidados, que às vezes a gente rotula e o debate para, né? Então, por isso que eu estou dizendo, olha, o sujeito, lá o inglês, lá o Boris Johnson, né? Direita clássica, né? Foi a favor do Brexit. Mas agora eu ouvi, né, todo mundo viu, ele fazendo uma defesa enfática do quê? Do sistema de saúde público estatal inglês. Então, a gente precisa ter essa abertura, né, para não permitir que uma rotulagem cerceie o debate. Agora, prosseguindo na minha argumentação, na Europa houve duas situações, né, nas quais, e aí eu vou justamente trazer aqui o tema do constitucionalismo abusivo. Porque na Europa, em duas situações, governos eleitos, então, de novo, o caminho para essa situação foi o caminho eleitoral, as pessoas foram eleitas, né? Mas na Polônia e na Hungria, governantes eleitos, né, que, portanto, contaram com maioria, né, dos eleitores, de acordo com os respectivos sistemas eleitorais, quando chegaram ao poder, começaram a se valer de mecanismos constitucionais, por exemplo, o mecanismo de reforma constitucional, por exemplo, um mecanismo muito comum, né, em constituições, que é, por exemplo, a possibilidade do partido do governo ou do líder escolher os ministros dos tribunais, escolher a liderança do Ministério Público, né? Então, nesses dois países, né, notadamente na Hungria, essas franquias democráticas, essas permissões constitucionais, essas autorizações de mudança, né, foram feitas seguindo o procedimento, vejam isso, né, seguindo o procedimento, mas foram feitas no sentido de atacar essas franquias individuais. Então, o que aconteceu, por exemplo, na Hungria, né? O governo começou a tomar conta, empresários ligados ao governo, né, começaram a adquirir as empresas de mídia, né, e, portanto, a sufocar a mídia independente, de modo que hoje a comunicação, os meios de comunicação lá na Hungria são basicamente todos, ou a maior parte, ou os mais importantes, controlados por forças simpáticas ao governo, né? O Tribunal Constitucional, composto, em sua maioria, por ministros simpáticos ao governo. As instituições de controle, compostas por ministros simpáticos ao governo, né? E isso leva a situações... Olha, eu vou me permitir aqui ler uma notícia que saiu hoje na Folha de São Paulo. Olha só, então, está aqui a Folha de São Paulo, eu vou ler para vocês brevemente, né? Hungria processa TV por mostrar famílias gays em comercial. Aí está escrito assim: o grupo de mídia X, não sei o quê, da Hungria, está sendo processado pelo governo de direita radical do primeiro-ministro Viktor Orbán por veicular um anúncio contra a homofobia. A ação foi lançada pela Autoridade Nacional de Mídia e Infocomunicações, sob a justificativa de que a peça não é adequada para crianças, né? E aí uma outra notícia. Em dezembro, o parlamento húngaro aprovou legislação que praticamente proíbe a adoção por qualquer pessoa que não viva em casamento heterossexual. Então, qual é o meu ponto? Liberdades constitucionais, liberdades democráticas
mecanismos constitucionais de mudança sendo empregados para diminuir a proteção de direitos, para diminuir a própria democracia. O que aconteceu na Polônia? Na Polônia aconteceu o seguinte: o governo também, né, do chamado Partido Justiça e Liberdade, passou uma lei, ele tinha maioria parlamentar, ele passou uma lei reduzindo a idade de aposentadoria dos ministros do Tribunal Constitucional. Então, a idade de aposentadoria, eu não sei qual era anteriormente, mas passou a ser 62 anos. E, com isso, o governo conseguiu nomear um grande número, né, de juízes amigos, né, de ministros afinados, né, com essas políticas governamentais para o Tribunal Constitucional polonês. E, portanto, esse tribunal, né, essa nomeação, a proposta foi questionada na União Europeia. A Comissão Europeia falou que isso era um atentado à independência do Poder Judiciário, né? A Polônia recuou dessa medida, mas depois o movimento prosseguiu, de modo que o Tribunal Constitucional polonês, recentemente, uma decisão de grande repercussão, considerou inconstitucional, né, o aborto de feto anencefálico. Né? Então, é inconstitucional mesmo o aborto de feto anencefálico lá na Polônia. Então, de novo, instrumentos e medidas pensados para garantia de direitos, por exemplo, um tribunal constitucional é para isso, né? Sendo utilizados para restringir, diminuir, amesquinhar o espaço da democracia. Luiz, e para não parecer... Perdão, Flávio. Desculpa te interromper, é que a Rebeca tem uma pergunta. Opa, pois não, Rebeca. À vontade, Rebeca. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rebeca, tudo bom? Na verdade, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: nos últimos anos, com essa crise no Brasil, crise democrática, tem vindo muitas teorias da teoria de exceção, por exemplo. Além do populismo, está colocando muito a teoria de exceção, por exemplo, retornando alguns textos de Schmitt, Agamben, e eu queria também, não precisa ser agora, provavelmente o senhor já estava planejando falar mais um pouco sobre isso, porque entra em constitucionalismo abusivo, mas querendo ou não, parece que toda vez que o senhor está comentando sobre isso, parece que entra um pouco nessa parte. Será que o senhor poderia me responder, por favor? Não, eu respondo já, Rebeca. O que eu tenho chamado de ruptura do patamar, né? Do patamar da democracia liberal, né? Ele tem incentivado extremismos de toda a ordem, né? E o extremismo, ele não vem do nada, ele vem como uma construção política, como uma construção jurídica, ele tem os seus defensores no campo do direito, né? Então, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, um jurista renomado, né, defendeu que há um artigo da Constituição que autoriza as Forças Armadas a funcionarem como uma espécie de tutela da atuação dos outros poderes. Então, não estou comparando esse jurista com esse outro que você está falando, com o Carl Schmitt, claro que não, mas o fato é que o extremismo ele surge com fundamentação alguma, né? A gente pode criticar, discordar, mas há quem o defenda, né? Há quem o defenda. Né? O direito sempre legitima, né, Luiz? O direito serve para tudo, Flávio. O direito você pode usar para a emancipação da pessoa humana e para justificar a escravidão, né? Só para informar a Rebeca, eu participo de um grupo de estudos com Pedro Serrano, lá da PUC, e nós vamos lançar uma obra só sobre estado de exceção, que é o objeto de estudo do Pedrão. Então, quando estiver saindo do forno, eu vou avisar aqui no grupo para quem tiver interesse. Mas a pergunta é muito bem colocada mesmo, bem observada. Certo, o Pedro Serrano é meu orientador de então está explicado. Eu sabia que você tinha. Eu me interesso bastante. Parabéns, Rebeca, parabéns. Né? Obrigada. Agora, eu queria aqui, Flávio, porque até para não parecer muito enviesada a minha fala, então eu trouxe aqui alguns elementos desse constitucionalismo abusivo praticados por
governos ligados ao espectro ideológico da direita. Mas eu preciso agora trazer também o constitucionalismo abusivo praticado no espectro ideológico da esquerda, né? Então, a Venezuela é o caso mais clamoroso, né? Então, a Venezuela, o governante, né? No caso Hugo Chávez, né? Ele foi se perpetuando no poder e, para justificar essa perpetuação, ele organizava referendos, plebiscitos, né? Então, esses plebiscitos autorizavam a continuação, e ele, imbuído desse poder, ele foi fazendo o quê? Foi fazendo a mesma coisa que fizeram lá na Hungria. Ele foi atacando a mídia independente, sufocando a mídia independente, né? Ele foi restringindo a possibilidade de livre debate, né, de ideias, e especialmente de outros partidos políticos, né? Ele foi controlando o poder judiciário, foi controlando os órgãos de controle, né, de fiscalização, controlou o parlamento, né? E depois aí já não foi ele, foi o seu sucessor. Quando o parlamento alcançou uma maioria oposicionista, o que ele fez foi convocar uma Assembleia Constituinte que, na prática, dissolveu o parlamento. Então, mecanismos previstos em constituições, mecanismos democráticos, como, por exemplo, a consulta popular, sendo utilizados para restringir direitos. Então, a Venezuela é o caso mais forte, mas nós tivemos um pouco dessas práticas no Equador, né? E nós tivemos, acho que é o caso mais recente que merece reflexão, na Bolívia, né? Então, inclusive, eu queria aproveitar aqui, Flávio, e fazer propaganda da minha página na internet. Eu tenho uma página, né, para quem gosta de direito eleitoral, eu tenho uma página que se chama A Cachaça Eleitoral. Então, se vocês colocarem lá, é acachacaeleitoral.com. Até aqui no cartazinho, o Flávio fez essa gentileza, essa bondade. Foi o Gabriel, viu? Gabriel, obrigado. Sim, bebedor de conhecimento. Não, imagina. Ali são artigos informais, na verdade, eu procuro até usar uma linguagem muito clara, para quem gosta de direito eleitoral, tem interesse, né? Eu sou apaixonado pelo direito eleitoral, como eu mencionei, então, por favor, se vocês tiverem interesse, consultem lá. E eu botei um artigo sobre a Bolívia, sobre a situação boliviana, que eu chamo de Bolívia com Amor, né? Então, o que aconteceu na Bolívia, e, a meu ver, também é um exemplo de constitucionalismo abusivo. O governante Evo Morales, uma liderança indígena importante, não quero de maneira nenhuma desmerecer essa condição dele, esse papel. Mas o fato é que o Evo Morales chegou ao poder lá na Bolívia em 2006. Aí ele exerceu um primeiro mandato, e a Constituição boliviana não permitia a reeleição. Aí a Constituição passou a permitir a reeleição. Mas aí ele disse, olha, como essa norma veio com o primeiro mandato já em andamento, essa restrição não me alcança. Então eu tenho direito a um novo mandato e disputar a reeleição. Então foi o que aconteceu. Ele exerceu esse primeiro mandato, veio a emenda constitucional, ele foi eleito para o mandato subsequente e foi reeleito. Então ele ficou no poder, né, de 2006 até 2019. Bom, mas aí ele queria um quarto mandato consecutivo. Quarto mandato consecutivo, que a Constituição boliviana não permitia. Ele fez um referendo para ver se a população autorizava o quarto mandato, né? E a população boliviana não autorizou. Não autorizou, falou, não, essa norma da Constituição é boa, nada de o quarto mandato. Mas o tribunal lá boliviano, né, vejam de novo o constitucionalismo abusivo. O tribunal boliviano tinha lá pessoas afinadas com o governo. Ele fez isso ao longo do tempo, botou gente afinada com o governo. O tribunal, invocando um artigo do Pacto de São José da Costa Rica, né, a meu ver, numa interpretação, enfim, muito ruim, falou o seguinte, que qualquer restrição ao direito de candidatura ofende o pacto. A gente que lida com direito constitucional fica com o cabelo arrepiado com essa interpretação. Aliás, não é a interpretação da própria Corte Interamericana, não é, né?
A questão é saber se a restrição é para proteger um grupo, para impedir a disputa, para criar uma eleição simulada. Aí você não pode estabelecer restrições. Restrições baseadas em outros princípios e outras garantias constitucionais, por exemplo, a rotatividade do mandato, né, evidentemente não são contrárias ao pacto. Né? Mas aí o tribunal amigo, né, falou, não, você pode concorrer. Aí ele foi concorrer a uma quarta eleição. Se o resultado tivesse chegado ao final, ele teria ficado no poder de 2006 a 2025. Vejam vocês, colegas. Então, isso é constitucionalismo abusivo. Eu não tenho como me pronunciar, eu não tenho dados aqui, né? Não vou dizer. Essa eleição teve suspeitas de fraude, né? Não sei se foram confirmadas ou não, mas houve uma suspeição de fraude, né? E aí houve um pronunciamento militar. Quer dizer, aí, veja, quando você age abusivamente de um lado, parece que os abusos de outro lado vêm também. Então, houve um pronunciamento militar, ele renunciou, né? Então, ficou como um golpe ali na Bolívia. Mas vejam, isso eu não tenho como me pronunciar se houve fraude ou não houve fraude. Mas eu tenho como me pronunciar em relação ao uso desses mecanismos de constitucionalismo abusivo. Como assim você ficar indefinidamente no poder? Isso não dá, né? É elemento essencial desse patamar, desse degrau que eu menciono da democracia liberal, a rotatividade do mandato, né? Vejam que, no particular, o presidente Donald Trump, lá nos Estados Unidos, fez a mesma coisa, né? Questionando o sistema norte-americano de eleição de apuração, que é o mesmo sistema desde o século XVIII, que não tem registro de fraude nenhuma, né? Então, quer dizer, políticos que questionam, né, a rigidez sem provas do sistema democrático estão, na verdade, somando para essa corrente aí que eu chamo de constitucionalismo abusivo, né? Luiz, duas perguntas. Uma da Stephanie. Sim. E outra da doutora Fernanda. Perfeito. Vai ser um prazer ouvi-la. Pela ordem, vamos lá. Professor, eu acho que a Marina também está com a mão levantada ali. É verdade, Marina, desculpa. Então, Stephanie, Fernanda e Marina, pode ser? Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei se o senhor já chegou a ouvir sobre o Tribunal Constitucional Internacional que a ONU gostaria de criar. E aí a minha pergunta seria, ele está criando uma carta... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Acho que parou. Opa, perdão. Eles estariam criando um tipo de constituição internacional que seria um parâmetro para os direitos humanos que seriam aplicados em outros países. E, assim, ao meu ver, pode até haver um tipo de interferência na soberania nacional de cada país. E aí, a minha pergunta também cabe ao professor Flávio, no sentido de que, quando você cria uma Constituição internacional, você cria um documento que seria aplicável, entre aspas, a todos os países. E eu lembro que a gente teve uma discussão no terceiro semestre, quando eu tive direitos internacionais, sobre a universalização e a relativização dos direitos humanos. E seria um pouco perigoso criar... Então, a minha pergunta seria um pouco perigoso criar esse tipo de Tribunal Constitucional Internacional, porque a gente estaria vendo de uma ótica, talvez, ocidental, os direitos humanos e interferindo em países que não vão de acordo com várias regras, ou seria até uma solução até melhor para esse tipo de crises, a exemplo da Hungria e da Polônia, que poderiam ser meio que sancionadas, entre aspas. Luiz, antes de você responder... eu queria ouvir a sua resposta, Flávio. Eu já vou falar, então. Mas só avisando, Stephanie, Fernanda, Marina, a Thalita, o Gabriel e o Gustavo. Então, pela ordem aí. Bom, essa pergunta da Stephanie, ela me leva realmente a questionar a imposição de valores e fatores ocidentais nas instituições internacionais. Então, vou dar só um exemplo, que é o que eu acompanho mais de perto. O Tribunal Penal Internacional discute hoje a adoção de elementos do direito islâmico para o TPI.
porque o TPI tem uma proposta universal, não só internacional. O universalismo é a quarta onda: legalismo, constitucionalismo, internacionalismo e universalismo. Então, nós temos discutido muito lá na Alemanha, na Academia de Nuremberg, essa questão da adoção do direito islâmico. Aliás, foi um fator que é um objeto de discussão que eu fiz com 2 universidades iranianas no final do ano. Então, porque senão você fica com aquele negócio aquela ideia eurocêntrica, né? Tanto é que o nosso estudo é direcionado para isso. Na faculdade, a gente estuda, ao falar em direitos humanos, partimos das cartas inglesas, né? Mas ninguém estuda o pensamento ibérico, da Escola Ibérica da Paz, que no século XVI, no início do século XVI, já dizia: olha, as soberanias indígenas e as terras indígenas merecem respeito, pelos autores latinos, né? De Salamanca, Évora, que sai daquele centro europeu, saxônico ou francês, né? E não se fala disso. E da mesma forma, o Oriente fica excluído dessas estruturas. E a África, né? E a África, né? Nossa. E os estudantes africanos dominam o direito penal internacional, por exemplo, como ninguém. Os quenianos, os ruandeses. Mas não, a gente só fala de Europa. Só Europa. E agora Estados Unidos, né? No business, né? Mas nós esquecemos que há uma riqueza gigantesca. Se vocês forem falar com estudantes iranianos e professores do Irã, vocês verão a riqueza de cultura jurídica e não jurídica que eles detêm, né? Até porque o Oriente, né, Luiz? Ele traz contribuições para a humanidade muito antes da Europa. Né? Só para deixar aqui. O Papa acabou de chegar lá no Iraque, né? E mencionou o berço da civilização. E na cidade de Ur, né? Ele estava em Ur, a histórica cidade. Isso mesmo. Bom, agora, sobre esse tema, eu acho que você respondeu da maneira como eu responderia, Flávio. E eu ia prosseguir dizendo o seguinte, que nós temos uma experiência não chega a ser uma corte constitucional internacional, mas nós temos, por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, nós temos o Tribunal de São José da Costa Rica, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que são, vamos dizer assim, começos de uma tentativa de garantia de direitos humanos para além das fronteiras nacionais, né? O risco do colonialismo existe, o risco da imposição de padrões culturais existe, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma instância que pode ser pensada para fins de proteção de direitos humanos, né? E eu até colocaria que o problema que nós temos atualmente, né, eu até diria isso, antes de criar uma nova corte, seria o caso de tentar assegurar a efetividade das decisões das cortes que nós já temos, né? Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos decide e, por exemplo, um conhecido país da América Latina não está nem aí para isso, né? Enfim, espero ter respondido aí a sua pergunta. Obrigada. Agora é a Thalita, né? Thalita ou é a Fernanda? Agora é a Fernanda. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. A minha dúvida, na verdade, não é uma dúvida, é mais um comentário, que eu pego o gancho com o comentário do professor Flávio. Ele até perguntou, já houve liberalismo no Brasil? E aí o que me indaga é a questão um pouco mais para a máquina estatal do direito penal. A gente tem visto no início do século XX uma técnica de Estado que materializa uma guerra contra a população marginalizada, contra as guerras e, mais atualmente, contra uma classe política, né? A gente tinha visto aí julgamentos que impulsionaram isso. E eu vejo que a democracia liberal ela é multifatorial, tendo como fatores, por exemplo, uma crise identitária, que, ao meu ver, é impulsionada por essa guerra, que torna alvo a maioria da população brasileira, e também por ataque notório às instituições democráticas, feitas por políticos ou apoiadores. E a minha indagação é como conciliar isso, ainda mais em 2022,
conciliar uma falta de identidade e, ao mesmo tempo, políticos que como posso dizer, impõem uma técnica de atacar essa população e as instituições que fundamentam a sua existência. Fernanda, essa sua pergunta é maravilhosa, né? Mas eu acho que demandaria uns 2 dias para a gente responder, né? Então, porque você assim, sintetizou um dos conflitos principais que a gente vivencia, a gente presencia, né? E tem tudo a ver com essa minha fala aqui, quer dizer, aquela democracia imperfeita, no papel, mas que garantia certos direitos, que estabelecia certos padrões, né, está sendo desafiada. Querem trazê-la para baixo, né? A luta era elevá-la, né, ampliá-la, mas agora a gente está assim, usando uma imagem. A gente achou que estava no ataque e, de repente, descobrimos que estamos na defesa, né? Porque o que eu tenho visto, eu não quero falar sobre o Brasil, não vou falar sobre o Brasil, mas eu posso falar de outros países, né? Essa história, por exemplo, que eu acabei de contar, relacionada à Hungria, né? Um regime, portanto, que considera que o esclarecimento contra a homofobia ofende a família, né? Um regime que aprovou uma lei dizendo que uma família homoafetiva não pode adotar uma criança. É melhor deixar a criança na rua, né, do que adotar uma criança, porque o pai e a mãe, né, os dois é um casal masculino ou feminino, ou são pessoas trans, tudo menos isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: esse tipo de situação não tem nada a ver com liberalismo. Não tem nada a ver com democracia liberal. Não tem nada a ver com capitalismo, né? Eu estou dizendo, o país no qual esses direitos, até da comunidade LGBTQI, são mais assegurados é a Holanda. Não é comunista, a Holanda é capitalista, aliás, um bem-sucedido país capitalista. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: estamos em situação de defesa. Então, assim, ao invés de estarmos numa posição favorável para conseguir novas conquistas, parece que a gente está tendo que voltar e dizer o óbvio, né? Olha, toda pessoa é igual em dignidade, não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é indígena, se é careca, se é míope, se é gay, se é hétero, não importa, todas as pessoas são iguais em direitos e em dignidade, e a sociedade tem que respeitar isso. Isso é o mínimo. Isso não é esquerda, gente. Isso não é esquerda, isso é liberalismo clássico, né? O Estado não pode interferir numa escolha individual. Do ponto de vista do poder público, tanto faz com quem você dorme, desde que não seja criança, né, por favor. Criança, né, desde que não seja isso, é um assunto seu. O que o poder público tem a ver com isso? Tem nada a ver com isso. Isso é o ponto de vista do liberalismo. Isso não é esquerda. Não é esquerda, isso é liberalismo, né? Professor, pois não. Até um comentário que eu ia fazer quando o senhor falou sobre isso, né, da Hungria, é exatamente isso também, de que alguns governos que têm vindo com a proposta liberal, até porque o liberalismo hoje em dia está em alta, né, na discussão da direita, vem com essa proposta, falando, né, dizendo que traz uma proposta liberal, mas totalmente contrário às liberdades individuais, que, na verdade, é a pauta principal do liberalismo. É impossível, né? Liberalismo com propostas extremistas e radicais e ofensivas à dignidade da pessoa humana. Então, eu aqui, confessadamente, estou dizendo para vocês, eu me considero um liberal. Eu gostaria que o Brasil um dia chegasse a tivesse uma organização como a dos países escandinavos, né? Esse seria o meu pleito. Sou, portanto, capitalista. Não estou tergiversando, não. Acredito no liberalismo clássico, acredito nas liberdades individuais, com o aprofundamento que eu mencionei há pouco, né, para incluir todo mundo e não só alguns.
Mas o que eu vejo hoje é que aquilo, né, que a gente considerava assegurado, o fim da história, segundo Fukuyama, na verdade, não está assegurado, não. E a gente está tendo que lutar mundo afora pelo respeito a algumas garantias básicas, né? Independência do judiciário, independência dos órgãos de fiscalização, eleições com mandatos temporários, né? A gente está tendo que lutar por isso. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a gente está tendo que lutar por isso. Mundo afora. Então, o projeto da democracia liberal, na verdade, mesmo nesses elementos iniciais, não se efetivou, né? Não ficou tão enraizado como a gente imaginou que ficava, né? E agora eu queria trazer um outro elemento já para encerrar minha fala, Flávio, se você permite. Claro, claro. A questão é o seguinte, bom, dado esse cenário, como é que a gente atua? Como é que a gente reage, né? Então, eu quero apresentar para vocês agora a questão da democracia militante. A democracia militante foi uma doutrina surgida na Alemanha, no pós-guerra, né, no sentido de impedir que partidos extremistas pudessem disputar as eleições, né? Então, eles fizeram uso, né, essa doutrina da democracia militante, ela faz uso do famoso paradigma enunciado por Karl Popper, né, que escreveu lá A Sociedade Aberta, né, e os seus inimigos, né? Eu vou ler aqui, até escrevi para, se vocês me permitirem, eu vou ler o paradoxo que ele aponta. A tolerância ilimitada, ou seja, a tolerância com os inimigos da democracia, levará ao desaparecimento da tolerância. Ou seja, até que ponto devemos ser tolerantes diante dos intolerantes, né? Se estendermos tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos juntamente com a tolerância. Então, eu com essas palavras, Flávio, eu encerro a minha comunicação inicial e assim, gostaria, estou achando maravilhoso esse debate que nós estamos fazendo aqui. E até o Gabriel me disse, Flávio, que ele fez um estudo, né, na universidade sobre esse tema do constitucionalismo abusivo. O Gabriel já estudava o constitucionalismo abusivo. O Gabriel tem uma característica, viu, Luiz? Ele aprofunda muito nos estudos. Só para ser justo, Flávio, a gente não deu a palavra para a Thalita, hein? Não, então, é o que eu ia falar agora. Isso. Pela ordem aqui, temos a nossa presidente eterna, a doutora Thalita, que não é o Evo Morales, é a Thalita. Ela está legitimada no exercício da presidência do observatório. Mandato vitalício. Vitalício, temporário vitalício. Depois temos o doutor Gustavo, a doutora Marina também quer falar. Excelente. E o Gabriel acho que queria falar também, ou já falou? Eu não me lembro. Não, eu vou falar ainda, mas na minha vez eu falo. Tá bom. Então, Thalita, Gustavo, Marina e Gabriel. Foram muitas emendas e utilização da democracia direta, consultas, para a gente chegar até essas minhas renovações, né, Flávio? Mas estamos aí ainda. Ainda não conseguiram nenhuma fórmula para mudar esse cenário. Mas não, primeiro, eu também, enfatizando o que o Luiz Carlos colocou, impressionada com o conteúdo, com a qualidade das perguntas. Parabéns, Flávio, que grupo especial mesmo, de fato, o que nós precisamos agora, de estudos em direito constitucional com essa profundidade. Isso realmente você sempre soube trazer, puxar para cima, então eu fico feliz de ouvir essas perguntas. Com relação também à cachaça eleitoral, eu também vou endossar a necessidade de se olhar aos artigos. Fico sempre maravilhada também com o Luiz Carlos, porque ele nunca deixa de lado a academia,
ele é muito atuante junto ao Tribunal Eleitoral, então ele consegue unir, de fato, algumas vezes que não fica tão longe a doutrina com a prática, isso é muito importante, e eu acho bonito, especialmente, que tem uma poesia nos títulos que ele utiliza, e é com muita sagacidade, né? Ele consegue chamar atenção com uma cutucada mesmo, que eu acho que é o interessante para a gente parar para pensar e trazer. Então, é um privilégio mesmo, é uma delícia estar ouvindo aqui a eles, principalmente, e também aos alunos que, de fato, têm um conteúdo muito, muito bacana. Só como comentário mesmo, que acho que o Luiz Carlos colocou aqui, que é importante, nós olharmos como de diversos lados nós temos visto desvirtuamentos do que nós entenderíamos ali como adequado. Então, acho que o que tem acontecido muitas vezes, né, no meu entendimento, é que se apropriam de alguns conceitos para se colocar como, eu sou disso, eu sou desse lado, eu sou de outro, eu sou liberal, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E, na verdade, acho que o papel justamente da academia, nesse ponto, é muito importante. É trazer... É difícil, às vezes, ter um conceito fechado, mas nós temos muito mais elementos para isso. E dizer, não, isso não é desse lado, isso não é o que você diz. Porque quando nós analisamos algumas atuações, nós vemos que elas ficam descoladas de um conceito do que se coloca ali no casuísmo. E para a população em geral, se lembra muito mais do que desses exemplos de chefes de Estado. Ele é, vamos supor, direita ou esquerda, então isso é esquerda, isso é direita, isso é ser liberal, isso... Então, tem essa confusão que muitas vezes acabam, muitas vezes numa conversa mais aprofundada, tem concordâncias, né, do que até eventualmente de pessoas podem ter entendimentos um mais para cá, outro mais para lá, mas a essência é de concordância. E o que acaba não tendo, acaba acho que estimulando esse momento de crise, esse momento de radicalismos, é pelo uso inadequado de alguns conceitos que são postos como isso marcado de determinada forma. Então, acho que também junto com aquela pergunta sobre a questão do Tribunal Internacional, enfim, e também na linha do que o Flávio colocou, o que eu penso, e até pelos exemplos que nós tivemos, né, aqui em outros lugares, a importância de, nos nossos instrumentos normativos, nós termos elementos de controle. Eu acho que esse primeiro elemento fortificarmos esses elementos de controle, seja quem estiver sentado na cadeira esteja ali presente, porque caso isso não exista, nós como aplicadores do direito, nós sabemos como é possível fazer diversas interpretações do direito que está sendo ali posto. Então, se nós não temos esse tipo de elemento de controle, de fato é possível se verificar aí uma interpretação indevida do que se imaginou inicialmente como uma previsão normativa, previsão constitucional. Então, só nesse ponto do que nós temos visto de exemplos aqui e fora, como é importante nós termos esses check and balances, mas no sentido também de já prever, caso isso ocorra. Então, acho que um olhar para esse lado. Vamos tentar buscar, seja quem estiver ali presente governando, algumas medidas que não nos deixem tão fora do que nós imaginaríamos como uma democracia, né? tão instável como em alguns momentos nós passamos. Acho que era mais nesse sentido e que prazer estar aqui mesmo, que muito bom. Obrigado, Thalita. Minha sugestão, o Gustavo fala agora, depois a Marina e o Gabriel, aí o Luiz faz O Edson pediu a palavra também, viu? O Edson também? O tá. Edson também então o pediu Edson a palavra. fala depois do Gabriel. Aí você faz um comentário global. O que você acha? Perfeito. Então, doutor Gustavo, com a palavra. Opa, obrigado. Acho que o professor já comentou isso, eu ia pedir para ele expandir um pouco mais a ideia, porque era a minha pergunta, mas o professor trouxe antes.
que é relacionado a essa questão, né, que as democracias agora não são mais atacadas expressamente por tanques, por golpes, essas coisas, é por meio das próprias regras do jogo e coisas e tais, que é o que o Steven Levitsky fala no livro dele, Como as Democracias Morrem, que é você forçar as grades, né? Você vai forçando as grades até que elas vão arrebentando. E aí, nesse sentido, indo também um pouco nessa ideia de democracia militante e o paradoxo da tolerância, isso então legitimaria que, por exemplo, as instituições democráticas se defendessem, pegando esses exemplos mais recentes que aconteceram esses dias, né? Que as instituições democráticas se defendessem dessas ideias antidemocráticas ou não. Como a democracia liberal tem como princípio e dever a defesa das liberdades, como liberdade de expressão, essas coisas, elas não deveriam se intrometer nesse sentido. Excelente, excelente. Eu vou responder ao final, né, por sugestão aqui do Flávio, né? Isso, agora fala a doutora Marina. Oi, boa tarde. Bom dia. Eu achei a palestra muito interessante. Eu queria primeiramente agradecer muito aos doutores por, enfim, proporcionar essa palestra. E eu, na verdade, não é uma pergunta, mas porque eu achei esse tema muito relacionado à questão da democracia participativa. E, inclusive, a gente tem muitas palestras, convidados que falam sobre esse assunto, e eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar o meu livro que eu acabei de publicar sobre a democracia participativa como uma solução à crise da representatividade. Nossa, que maravilhoso! Sim. Cadê o livro? Eu vou pegar. Por favor, né? Esse Excelente. livro. Como é que eu faço para adquirir? Eu vou mandar no privado o link. É da editora De Plácido. Não, manda no público aqui. Manda, divulga, tem que divulgar. Isso aqui é liberalismo, mas também a gente tem que pensar no coletivo. Não, mas também tem que quero. divulgar, gente. Como assim? Claro, e é interessante porque eu analisei a democracia de vários países, inclusive a Venezuela, a Bolívia, de 9 países no geral. E fazendo uma comparação e analisando como a democracia participativa pode ser uma solução para a crise da representatividade. Porque, no fundo, o texto que a gente leu sobre a palestra de hoje foi muito relacionado à falta de efetividade da democracia, né, atualmente, que, enfim, por muitos motivos. E, enfim, é sobre essa solução, possível solução. Quando que você lançou, Marina? Põe o link, faço questão. Ok, muito obrigada. Quando que você lançou, Marina? Então, foi publicado semana passada. Semana passada foi a publicação. Você se graduou aonde? Na PUC. Na PUC? Isso. E você já é doutoranda, mestranda? Eu acabei de ser aceita no mestrado na Universidade de Pádua. Excelente. Eu pergunto porque eu vou te chamar para fazer palestra, né? Muito obrigada. Então, quando você chamar, me avisa, Flávio, que eu quero assistir. Sem dúvida. Vamos conversar. Manda no grupo aqui, viu, Marina? O link para a gente adquirir o livro. Muito obrigada, seria um prazer, uma enorme honra. Você viu, né, Luiz, que a gente só te arruma ouvinte... Rapaz, eu estou aqui de queixo caído com a qualidade aqui. Se eu soubesse, eu tinha me preparado muito, muito mais intensamente, porque... O observatório tem... o nível é, ó... Bom, obrigado, viu, Marina? Uma alegria saber sobre o teu livro. Certamente será muito importante para a gente. Não, muito obrigada. Eu, inclusive, queria adicionar que na minha biografia, que eu coloco no livro aqui atrás, eu mencionei que eu sou membro do Observatório Constitucional Latino-Americano. A gente tem que colocar... Presidente, aí é com você, presidente. Olha só, hein?
Nossa, sim, parabéns. É um tema que eu também sou fascinada, Maria. Então, que bom. Eu também vou atrás do meu. Eu justamente Precisamos também colocar no acredito site, nesse viu? caminho como uma tentativa aí de melhoria da representação política. E honrados com essa menção, vamos atrás para registrar também E junto vamos ao colocar no outro. site do Observatório o link. E depois eu vou, assim que você mandar o link, Marina, eu já vou pedir o meu exemplar e já vou. A gente faz uma publicidade também. Ai, que legal. Importante. Nossa, muito obrigada. Seria maravilhoso. Ah, Uma com ótima certeza. oportunidade. Parabéns, viu? E Muito depois obrigada. vou te contatar. Você passa pro, você tem um contato com o Gabriel. Aí eu vou pedir uma gentileza ao Gabriel, puder passar meu Sim, celular para a professor. Marina. Ah, tá bom. Né? Porque a gente tem que fazer, para o observatório expandir, nós temos que gerar pesquisa. Sim. Nós temos que gerar pesquisa, linhas de pesquisa e mais produção. E acho que você pode nos ajudar nisso também, viu, Marina? O Edson produz bastante, que está aqui, que vai falar agora também. Professor, com certeza, seria uma honra. Muito obrigada. só para aproveitar o gancho nesse assunto, de que muitas pessoas têm me perguntado também, né, sobre a pesquisa que a gente tinha comentado, e para esclarecer novamente que a gente conversou bastante na coordenação sobre isso, e a gente decidiu fazer ela mais para o meio do semestre agora, para a gente ter o acompanhamento, né, dos coordenadores, de professores que têm o doutorado, porque nas férias ia ficar meio difícil fazer isso, para a gente poder efetivar de fato os artigos, né? É por isso que eu perguntei até para a Marina se você estava já no Estrito, como você já está lá em Pádua, no mestrado, né? Isso já ajuda muito para a gente poder publicar. Então, a gente conversa depois sobre isso. Ok, muito obrigada. Então, muito obrigado a você. Eu passo a palavra agora ao Edson, né? Estou errado? Estou certo? É o Edson. Legal. Obrigado. Bom dia a todos. Professor Luiz Carlos, é sempre uma alegria. Relembrei com o Flávio essa semana a nossa última palestra, nosso último encontro, que há 5 anos atrás, mais ou menos, foi muito produtiva também, então, muito feliz por revê-lo, ainda que à distância. Cumprimento a nossa presidente também, um grande abraço, nossa presidente perpétua, né, vitalícia. Ao professor Flávio também, sempre muito carinhoso, meu grande professor aí, meu grande amigo. E aos demais colegas, debate muito bom. E, professor, é sempre uma aula magna. É incrível as colocações, são muito interessantes, então parabéns mais uma vez. E eu costumo fazer mais provocações do que perguntas, né? Por favor. Então, dentro de tudo que o senhor já falou, um ponto me chamou muita atenção. Você falou do fenômeno da Le Pen na França, né? O Brexit da inglês, do Reino Unido, o Trump nos Estados Unidos. Enfim, os fatores aí que demonstram que há algumas democracias liberais, eu diria, um nacionalismo exacerbado, etc. E todos esses fatores, eles têm uma legitimidade porque tem a questão do voto, né? O senhor ressaltou bem isso na sua fala. E eu pensei bastante agora na questão do Tribunal Constitucional, porque tem um papel contramajoritário, tem um controle de constitucionalidade, cláusulas pétreas, tem um arcabouço que protegeria de certos retrocessos. E a gente sabe que os governos iliberais, não sei se eu posso defini-los assim, eles têm tanto conhecimento do papel das cortes constitucionais que, como bem o senhor expôs, é feita uma cooptação dessas cortes claramente para validar uma espécie de estado de exceção, mas com características de estado constitucional, o que é um absurdo. E essa é a minha provocação. A gente sempre fala a Marina acabou de falar do livro dela, em participação política. Eu fiquei até pensando na ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, do Haber, né? Isso. Até lembrei de uma aula que eu tive no IDP, eu fiz a pós em Constitucional, eu tive um debate com o professor Gilmar Mendes, e eu levei essa colocação para ele. Eu falei, professor, mas a sociedade aberta é muito boa quando a gente imagina que a sociedade é progressista, ela quer mais direitos fundamentais, mas e o inverso? Se ela realmente for uma sociedade racista, homofóbica,
como é que a gente vai construir a sociedade aberta da Constituição e que tem no artigo 1º que todos não são iguais perante a lei? Então, a minha provocação é essa. O povo é um problema, a maioria, essas maiorias eventuais são um problema, então eu deixo essa reflexão, e claro que a pergunta ela é difícil, mas acho que para refletir é importante. Excepcional. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria falar agora também, professor. Acho que só tem eu na fila, né? E, inclusive, eu vou pegar um gancho já no que o professor Edson falou, porque é exatamente sobre isso que eu queria falar. Quando o senhor começou a exposição falando das democracias iliberais, até lembrei de uma entrevista muito interessante que eu assisti de um correspondente, não lembro se ele era da Folha ou do Estadão, que chama Jaime Spitskovsky, que ele passou muito tempo morando na Rússia e na China. E na China, sim. Inclusive, eu achei muito interessante que o senhor falou do Deng Xiaoping, que a maioria das pessoas só fala de Mao Tse-tung e ninguém fala do Deng Xiaoping, que foi mais importante do que o Mao Tse-tung até na composição dessa China comunista, mista com o capitalismo, né? Que, na verdade, é aquela história de que ele foi estudar na França e descobriu que o único sistema possível era o liberal. E daí ele até fala sobre essa questão da Rússia, e de outras repúblicas depois que se formaram depois da dissolução da União Soviética, que é exatamente isso que o professor Edson falou, sobre a opinião do povo sobre isso. Ele coloca uma provocação na entrevista de que talvez a população russa não tenha uma tradição de aceitar uma democracia. Talvez a população, no geral, a população russa, ou até as outras populações, inclusive que depois da União Soviética não viraram democracias liberais e que agora até estão ressurgindo, por exemplo, a Bielorrússia, que por muitos anos, mais de 20 anos, está com o mesmo governante e agora começou a se rebelar contra o governo, mas ele coloca essa provocação de que talvez a população em si não queira a democracia liberal. E foi um fato interessante que eu parei para pensar sobre isso também. E estava pensando também sobre o que o senhor estava falando sobre o constitucionalismo abusivo, sobre o uso do referendo como um mecanismo. Inclusive, eu até tratei nisso com o professor Casseb, que foi meu orientador na pesquisa, que ele não pôde estar aqui hoje, que foi sobre as constituições cesaristas, que são as constituições que são legitimadas através de um falso referendo, mas que, na verdade, são o desejo do próprio governo, né, que é falsamente legitimado através de um referendo, né? Era só esses os comentários que eu queria fazer e agradecer ao senhor pela exposição. Excelente, excelente. Luiz, são 15 para meio-dia, eu vou pedir para você, então, ficar à vontade, responder globalmente, se manifestar. Claro. E eu quero só fazer depois um anúncio final para o grupo aqui. Excelente. Bom, então, primeira coisa que eu quero dizer, Flávio, Thalita, é parabenizar vocês, né? Porque, olha, esse grupo de estudos aqui que vocês estão aí conduzindo, né? O observatório do qual ele faz parte, o nível das pessoas realmente me surpreendeu. Eu já esperava, né, um alto nível, porque eu conheço você, conheço o Flávio, mas estou aqui de queixo caído, então queria cumprimentar vocês e cumprimentar todos os que estão aqui, né? Perguntas muito instigantes, questionamentos, provocações, né? Como diz o Edson, de altíssimo nível. Olha, maravilhoso. Luiz, só para fazer justiça também, o grupo foi concebido e idealizado também pelo Gabriel, pela Stephanie e pelo professor Paulo Casseb, então, como mais um dos projetos do observatório. Então, só para eu não deixar de mencioná-los. Claro, então, estendo aí o meu elogio, o meu cumprimento, uma conversa de altíssimo nível, né? Estou assim, realmente, ganhei o sábado, né? Ganhei o sábado com essa conversa aqui matinal, né? Então, em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, em tempos que a gente não pode, né? Por razões de proteção da saúde, né? A gente tem que se manter restritos mesmo. Poder, né, dialogar, né, com as mentes de vocês, todos e todas, me trouxe muita alegria. Então, agradecer novamente esse gentilíssimo convite que me foi feito, né? Flávio, Thalita,
É uma alegria. A Thalita fez uns comentários elogiosos a respeito aí do meu trabalho, mas é porque ela é uma amiga querida, né? Já conheço de outras passagens, mais recentes, porque ela é jovenzinha, mas, enfim, a isso que eu devo acreditar esses comentários favoráveis, né? Bom, as provocações que foram feitas são maravilhosas, porque o âmago da questão é esse, né? Como dizer que uma eleição com votação, com um referendo no qual a pessoa foi lá e votou, como dizer que isso, ou então a atuação de um tribunal constitucional, como dizer que isso ofende a democracia liberal? Será que isso não é, na verdade, a realização da democracia? Será que, no final, não estamos nós aqui enviesados, né? Desconfiados da democracia? Né? A pergunta que fez o Edson, de repente, se consultada a população toda, ela vai dizer, né, que queremos assim mesmo, né? Agora, tem um caso, o Edson, que o professor Flávio depois até vai dizer melhor para vocês, porque eu não me lembro os dados do julgado. Mas teve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos muito, muito interessante. Olha, um caso de estudos mesmo. Por quê? Passaram uma lei lá no Uruguai anistiando o pessoal que cometeu atrocidades na época do regime militar que eles tiveram lá, né? Passaram uma lei de anistia, né? E essa lei foi objeto de um referendo, e foi referendada pela população. E a Corte Interamericana falou, não, mesmo com esse referendo, mesmo com a população sinalizando nesse sentido, essa lei ofende o sistema de proteção de direitos humanos, porque ela, na verdade, anistia quem não devia ser anistiado, né? Então, é a jurisprudência firme da Corte Interamericana contra leis de anistia, votadas e feitas pelos próprios, né, perpetradores das ofensas de direitos humanos. Então, esse dilema, democracia e proteção dos direitos humanos, olha, é um tema maravilhoso, né? É a mesma coisa, outro tema que a colega lembrou, né? Multiculturalismo e universalismo, né? Então, alguns desses temas, eles não têm uma resposta fácil, não têm uma resposta direta, né? Vai depender muito até da mundividência das pessoas. Mas eu queria encerrar essa minha fala fazendo uma propaganda de um livro, né? Eu li vários desses livros, né? Até tenho aqui, gostei muito dos que comentam a crise da democracia, o momento da democracia, mas o que eu mais gostei, eu queria recomendar para vocês, é esse aqui, né? Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. Não sei se vocês conseguem ver, é uma edição da Record, né? Chama-se Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal. É do Roger Itwell e Matthew Goodwin, né? E o que ele não responde, evidentemente, esse tema tremendo, né, que foi aqui objeto de provocação, mas ele fala muito da questão e junta, né, com a questão da crise da representação, que também foi lembrada aqui, né? Então, ele diz o seguinte, que o nacional-populismo está tomando conta, né? Mas ele diz que o nacional-populismo está tomando conta, uma das razões pelas quais o nacional-populismo está tomando conta, e é o que caracterizaria o governo Trump, é o que caracterizaria o governo lá do Viktor Orbán, é o que caracterizaria o governo lá do Andrzej Duda, né, Hungria, Polônia, é o que caracterizaria Marine Le Pen, esse povo, né? O que ele diz é o seguinte, é que esses nacional-populistas, eles estão ouvindo um segmento da sociedade que foi meio deixado para trás. Olha o perigo, olha o risco disso, né? E ele critica muito uma coisa que às vezes a gente faz no cotidiano. Então, ele critica muito o seguinte, olha, o pessoal fala assim, né? Ó, quem votou
a favor do Donald Trump é gente fascista, ou é gente desinformada, ou é o redneck, ou é o hillbilly, ou é gentinha, né? Ele critica muito isso. Por quê? Porque, no final das contas, o tal do Trump teve, sei lá, 70 milhões de votos. E aí fica a dúvida, será que existem 70 milhões de fascistas nos Estados Unidos da América? Né? Aí ele critica. O pessoal que votou no Brexit também é chamado, né? Falaram assim, isso aí é gente branca, atrasada, do interior, despreparada e sem cultura. Né? Aí ele fala, opa, mas eles ganharam a eleição. Né? Será que alguma coisa que eles estão dizendo, será que não faz algum sentido? Né? Será que os partidos tradicionais não estão conseguindo ouvir isso que as pessoas estão dizendo? Né? Então, quer dizer, esse é o alerta que esse autor faz, um alerta muito importante. Né? E ele até diz o seguinte, fala, olha, por exemplo, até um assunto que eu achei que viria mais aqui nesse nosso debate do que veio, né? Que é a questão da globalização. Né? Então, será que é correto dizer assim, olha, quem votou no Trump são os perdedores da globalização, quem votou pelo Brexit são os perdedores da globalização? Ele critica, ele diz o seguinte, isso é uma generalização perigosa que os partidos tradicionais fazem, às vezes a gente faz, colegas, né? O nosso adversário é fascista, talvez seja, talvez nem todos sejam. Né? É uma generalização perigosa, e essa generalização contribui para que esses outsiders, esses extremistas, essas pessoas acabem obtendo êxito eleitoral. Okay? Então, vem cá, o que você acha aqui da União Europeia? E o cara fala assim, eu acho que eles estão tomando decisões muito longe. Né? Eu nem conheço esses caras que estão tomando decisões lá em Bruxelas. Eu tenho saudade da época que a gente resolvia isso aqui entre nós mesmos. Será que esse pensamento é de um fascista? Ou será que ele não está também com uma causa, você pode concordar, pode não concordar, mas será que não tem significação? Será que eu posso desqualificar as pessoas com um rótulo? Né? A Thalita falou bem disso. Então, é um alerta que esse autor faz, eu gostei muito. Evidente, ele não resolve questões tão... Né? Nem o Jorge Miranda e o Canotilho, se participaram de um debate, vão resolver essas questões. Né? Mas ele traz elementos, eles, né, são autores, eles trazem elementos de reflexão, né? Até em relação à pergunta que um outro colega fez. Todo mundo sabe que houve um golpe militar lá em Mianmar, não é isso? Então, golpe militar clássico, lá os militares tomaram o poder, tomaram a imprensa, prenderam os opositores, proíbem manifestação, matam gente na rua. Aí não tem ambiguidade. Agora, quando a corrosão da democracia liberal vem por outros mecanismos, vem por uma decisão de um tribunal constitucional cooptado, né? Vem por um referendo feito ali com a maioria de ocasião, quando vem com uma emenda constitucional, que a princípio você não desconfia muito dela. Ou seja, às vezes me lembra aquela questão dolorosíssima, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem assim, que se você colocar um sapo dentro de uma panela d'água e for esquentando, ele não pula, porque é gradual, né? Ele não percebe aquela fervura, quando ele percebe já é tarde demais. Então, o grande receio é, será que no final das contas nós não temos que nos unir para a defesa desse patamar da democracia liberal? A partir desse patamar, bom, eu quero aprofundar nesse sentido, eu quero aprofundar naquele outro, eu não concordo com isso, acho que aqui está errado, acho que aqui não vai bem, mas será que não seria o momento, né, de todos nós falarmos assim, olha, daqui para trás não passarão? Enfim, era a minha comunicação. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Luiz, excelente. Quero te agradecer por ter disponibilizado aí, abriu mão do seu sábado de manhã para estar com a gente e também os colegas que estão aqui, né? Que também poderiam estar com a família, com os amigos. O Observatório
e o grupo de estudos em direito constitucional do Observatório fica muito honrado com a presença de todos. Luiz, até o Edson havia mencionado de 5 anos atrás, porque exatamente nessa data, há 5 anos atrás, você estava com a gente no Mackenzie. Olha que bacana. Coincidência. O Edson me mandou um folder. Olha só que 5 bacana. anos atrás. Exato. Então, é uma feliz coincidência. Eu acho que o João levantou a mão, né, João? Não sei se você quer falar. Você quer falar agora, João? Que eu preciso só dar um recado final. Ou foi só um aplauso? Foi só um aplauso, então. Então, quero te agradecer e agradecer a todas e todos aqui. Marina, já comprei o teu livro, já está vindo, espero. Mas o Gomes Lund, tá aqui. Obrigado, viu, Flávio? O do Uruguai é o Gelman, tá? É o Gelman versus Uruguai, isso mesmo. O Gomes Lund é o do Brasil. Só lembrando que a questão da anistia vai voltar a ser debatida agora no Supremo, com uma outra composição, evidentemente. Né? E é um tema talvez para um encontro específico, né? E, bom, eu queria convidar a todos, o próximo encontro, eu vou compartilhar a tela com vocês, vai ser com o ministro Rezec, viu, pessoal? Caramba! Então, só que tem um detalhe aqui, eu vou compartilhar a tela, eu não sei se vocês estão vendo. Vai ser no dia 29 de março, segunda-feira, não vai ser sábado, porque ele não tinha agenda no sábado. E será às 19h30, pelo Zoom também. Eu não poderei estar, porque às 19h30 eu estou dando aula no Mackenzie. Mas estão todos convidados. A gente vai ver qual plataforma Zoom a gente usa, porque eu uso essa plataforma para dar aula, mas a gente vai dar um jeito nisso. Então, marquem aí na agenda. Luiz, está convidadíssimo também, se puder. E, mais uma vez, eu quero desejar a todos um bom sábado, um bom final de semana. Se cuidem, porque o negócio não está para brincadeira, mas vamos superar essa fase. Isso aí.